Olá a todos, eu sou Antônio Carlos, sou historiador e mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão e sou músico também. Neste vídeo eu gostaria de abordar um pouco sobre as minhas pesquisas, enfocando para tanto em algumas questões que envolveram o consumo e a mediação do jazz no Brasil. Geralmente, nos referimos a Mário de Andrade, escritor modernista e folclorista do início do século passado, como o primeiro crítico brasileiro de música. Contudo, embora seja uma figura fundamental na historiografia da música brasileira, Andrade não atentou profundamente para o fenômeno da música popular urbana, oferecendo poucos indícios sobre a chegada do jazz no Brasil. Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância. Apenas nos anos 50, apareceram obras interessadas em divulgar mais informações sobre a história do jazz. Trata-se de Jazz Panorama e Pequena História do Jazz, de autoria, respectivamente, de George Ginley, um homem de posses que investia nas artes, e Sérgio Porto, jornalista interessado em música popular. Mais tarde, outra publicação que atestaria a forma de tratamento sobre o jazz no Brasil foi o livro Jazz and Company, coletânea de textos de um dos grandes nomes da bossa nova, o poeta Vinícius de Moraes. Era a época da pré-bossa nova, quando alguns músicos experimentavam novas misturas do jazz com o samba e outros reproduziam com alguma fidelidade o jazz estadunidense. Os livros citados, contudo, versavam muito pouco sobre a cena do jazz tocado no Brasil, estando mais focados no jazz autêntico do negro norte-americano. A questão étnica, aliás, é recorrente nas obras, sendo vista como definidora do verdadeiro jazz. Por causa disso, os autores se digladiavam quanto à sempre arbitrária escolha entre o que seria o bom e o mau jazz, e, mais importante, apresentavam posicionamentos divergentes quanto à questão da mistura do jazz com o samba brasileiro. Como defensores do verdadeiro samba e do verdadeiro jazz, esses críticos logo foram incorporados à Revista de Música Popular, periódico que circulou de 1954 a 1956, e cujo projeto visava exaltar a música brasileira, estudando-a sob todos os seus variados aspectos. Seu idealizador, o crítico Lúcio Rangel, desde o início, deixava claro nos seus textos que o projeto objetivava criar uma consciência de preservação da música nacional, conclamando o público a repudiar as influências estrangeiras. Ao mesmo tempo, curiosamente, a revista também trazia artigos que tratavam sobre o verdadeiro jazz.
Esse estado de atração e repulsa tinha relação estrita com o clima de modernização brasileira do governo Juscelino Kubitschek, que visava impulsionar a industrialização e a soberania nacional, desprendendo-se das amarras coloniais. Ao mesmo tempo, porém, este projeto também reforçou os laços econômicos e culturais com os Estados Unidos, facilitando o acesso dos brasileiros ao mundo do jazz. Adiante, nos anos 60, num contexto de Guerra Fria e de ditadura militar, o debate acerca da influência do jazz se radicalizou. Neste período, a bossa nova já havia se espalhado pelo mundo e gerado frutos igualmente exitosos, como o samba jazz, executado pelos trios, quartetos e quintetos, e pelo samba-lanço, mistura de jazz, samba e ritmos latinos. Os principais críticos nesta década foram José Ramos Tinhorão e Augusto de Campos. O primeiro era e ainda é totalmente contra o jazz, escrevendo sob um ponto de vista sociológico calcado numa mistura de marxismo ortodoxo e nacionalismo. Já o segundo, poeta concretista e semioticista, era mais afeito ao ideário antropofágico, que propunha digerir as influências externas. Por isso, diferente de Tinhorão, Campos defendia intensamente a influência do jazz, pois acreditava que só a deglutição dos bons elementos estrangeiros poderia gerar uma cultura brasileira igualmente admirável. No final dessa década, a música brasileira passou por novas transformações. Foi a época dos grandes festivais de música, fator crucial para o nascimento da MPB. O rei da brincadeira, José. O rei da confusão, João. Um trabalhava na feira, José. Outro na construção. Influenciados pelo debate político-cultural, os artistas ligados a essa categoria se dividiram entre aqueles que defendiam as misturas musicais e aqueles que simpatizavam com a ideologia nacional popular, esforçando-se para tocar apenas ritmos tipicamente brasileiros, como no caso do grupo Quarteto Novo, que rompeu com o jazz para executar um tipo de improvisação tipicamente brasileira. Construiu-se então tanto um clima de repúdio ao jazz e de desinteresse pela música instrumental, quanto de censura às artes promovida pelo governo militar. Por conta disso, nomes como Dom Salvador, Laurindo de Almeida, Ayrton Moreira, Edson Machado, entre outros músicos, saíram do país deixando um vazio no instrumental brasileiro. Somente entre os anos 70 e 80, quando o regime começou a dar sinais de esfacelamento, a música instrumental voltou a ser consumida com expressividade. Reflexo disso são os festivais Internacional de Jazz de São Paulo, e o Free Jazz. Nesse momento, a imprensa finalmente começou a falar em jazz brasileiro, mas ainda alimentando o debate sobre o que era e o que não era jazz. Em relação à mistura musical, a nova crítica da época, representada pelo jornalista Tariq de Souza, parecia finalmente superar os conflitos ideológicos do passado. Todavia,
Numa análise mais atenta, percebe-se que, embora se apresentassem como abertos às influências externas e se dissessem ecléticos, esses críticos, no afã de agradar tanto os puristas quanto os modernos, deram sobrevida à discussão da tradição versus modernidade. Sendo assim, lendo o debate sobre as identidades culturais através de Stuart Hall, me embasando nos conceitos de campo e hábitos de Pierre Bourdieu e me valendo de ferramentas de análise discursiva de Mikhail Bakhtin, concluo que essa polifonia de vozes em torno do jazz forjou-se graças à mentalidade modernista incrustada na inteligência da música popular brasileira, gerando uma série de desencontros e de embates estético-ideológicos que acabaram impondo uma condição normativa e regulatória sobre o consumo do jazz do Brasil. Não é à toa, portanto, que até hoje não há um consenso entre músicos e pesquisadores sobre o rótulo jazz brasileiro. E isto, segundo Carlos Calado, tem ligação direta com as implicações político-culturais que marcaram as relações entre a música brasileira e a norte-americana desde o início do século XX. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero ter sido claro na minha exposição. O G-Jazz agora fica aberto para o debate e nos vemos. Até a próxima.